Hoje nós vamos dar continuidade aí no Sermão do Monte. Nós vamos Mateus 5, do 27 ao 32. Porém, como Jesus vai abordar questões aqui de divórcio, né? A partir do 31 aqui, então nós vamos entrar em Mateus 19 também junto, porque ou Mateus 19 puxa Mateus 5, 31 e 32, ou Mateus 5, não é? 31 e 32 puxa Mateus 19 aí do 3 até o 9, no caso específico mais de divórcio. Então Mateus 19 vem hoje junto para o Sermão do Monte por conta disso. Já são dois textos, não é? Mateus 19 é um pouco mais abrangente, ele é um pouco mais falado, ele é bem mais falado. Então nós vamos já puxar Mateus 19 hoje para cá, tá? Vamos começar a leitura? Amém. Verso 27, Mateus 5. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, ou não cometerás adultério. Note que eu pus aí entre aspas porque eu conciliei duas versões de Bíblia, tá? Pode ler. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, Você vai direito. Não adulterarás, não cometerás adultério. Isso. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, ou cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Ou cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amém. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um... Também foi dito, aquele que repudiar, deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 31, irmão. 31? Isso, eu acabei aí confundindo. Também foi dito aquele que repudiará deixar sua mulher de olhar Dê-lhe carta de divórcio. De divórcio. Amém. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, abre aspas, prostituição, a expõe a tornar-se adúltera, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, prostituição, a expõe a tornar-se adúltera, faz que ela cometa
adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém. Agora vamos para Mateus 19, do 3 ao 12. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Chegaram aos pés dele os fariseus, tendo e dizendo, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar repudiar sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E disse, portanto, Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. só carne. Amém. Vira a página aí. Oi, irmão, quem der algum errinho, pode falar. Eu estou falando. Fique em paz. Tem que ir junto, né? Agora é o momento que a gente vai junto. Então, agora é o momento de estar mostrando onde precisa estar focando ali. Na verdade, a melhora acontece quando você lê em voz alta e grava o que você leu e ouve. Aí você melhora. Entendeu? Hoje os celulares todos têm gravador de voz, tem como baixar aplicativo. Lê em voz alta e ouve o que você leu. E confere para ver se você leu o que está escrito. Aí você melhora bastante o que você fala, melhora bastante. E esse é um exercício muito bom, independente da pessoa, independente do nível da pessoa. Porque se você consegue dizer o que realmente está pensando, sabe, você é mais compreendido, entendeu? É melhor. Melhora a sua vida, com certeza. Verso 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então disse-lhe ele: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e Repudiá-la? repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Eu vos digo, porém,
casa como outras cometem adultério e o que casar com a repudiada repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi Concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Amém. Bom, vamos começar aqui. Mateus 5, verso 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás, ou não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou, em outra versão, cobiçar uma mulher já em seu coração, cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Bom, aqui Jesus está entrando numa questão aqui de não adulterar, não é? Não conceber uma relação sexual com uma mulher que não seja sua esposa. Aí ele fecha um pouco mais o ciclo, não é? Aí ele fala assim: se você no teu coração já imaginar, você já cometeu. Entendeu? Porque quando você comete adultério, carne com carne, que a mulher está concebendo e você, é um nível. Agora, quando só você pensa e já imagina, a outra pessoa às vezes nem deu motivo, nem está naquela situação. E você está ali desejando a pessoa, às vezes está fazendo com a própria esposa, imaginando a outra. E às vezes esse é um pecado de adultério constante que existe na vida daquele casal e a mulher não está sabendo de nada, ou o homem não está sabendo de nada. Porque um está trazendo a imagem de uma outra pessoa para dentro da cama, para dentro do quarto, e a pessoa que está ali não está sabendo de nada. Você está pensando que o parceiro tem desejo por ela, mas na verdade o parceiro está usando ela com a imaginação em outra pessoa. Então, Jesus fecha o ciclo. Olha lá.
Tá? Então, Jesus deixa bem claro que precisa ser vigiado também os desejos do coração, não é? Que eu sempre digo, o coração é aqui, ó, sua mente, não é? Aqui que fica o seu coração sendo as emoções. Na sua mente você vai conceber isso. É a tua imaginação ali que vai conceber isso. Então, vigia o teu coração, não é? O coração que tem jogo é a mente. Quando fala a palavra coração, é uma forma poética de falar. Mas esse coração, ele só bombeia sangue. Quem manipula, quem articula, quem deseja, tá tudo aqui, ó. Centro das emoções. Alma, psique, é tudo aqui. Aqui é só poeticamente falando. Nós chegamos até a sentir dor aqui, mas é um jeito do corpo, do cérebro manifestar, do corpo se manifestar, mas aqui só bombeia sangue, aqui não tem capacidade de desejar ninguém, de imaginar ninguém. Aqui não, é aqui. É na mente que a pessoa concebe, ele detalha todo, ele arquiteta todo o processo, como que ele vai adulterar com aquela mulher, ou aquela mulher vai adulterar com aquele homem. É todo arquitetado, leva dias, leva horas, conversinhas, favores, aí vai no coração, sabe? Vai maquinando até aí conseguir. Então, quer dizer, se você começa a alimentar isso no cérebro, no seu coração, daqui uns dias você está também no físico. Porque você começa a arquitetar e vai desejando, vai analisando, vai sendo meticuloso, vai sendo frio, calculista, até você conseguir a pessoa. E é assim. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, o olho, não é? São através dos olhos, muitas vezes a cobiça vem através dos olhos, vem através daquilo que você vê. Não é? Você vê, você deseja. E a cobiça é um pouco mais ampla, né? Ele está falando para homens, então ele usou o exemplo da mulher, não é? Mas a mulher também cobiça, a mulher também deseja e também cai nesse pecado também. É os olhos, né? Se ficar com o olho fixo lá no jardim, não está escrito lá que Eva olhou e o fruto era agradável aos olhos para se comer, para se pegar? Entendeu? Com os olhos fica olhando aquilo, alimentando aquilo com os olhos. Aí vai arquitetando no coração. Uma hora consegue. Porque passa a ser quase que uma oração. Porque você coloca toda a tua emoção, toda a tua direção naquele sentido de conseguir aquilo. Passa a ser quase uma oração. Entende? O que nós também temos que deixar aqui, porque agora também nós já entramos aí, não é? Aí Jesus continua com a questão da mão, né? Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Note que primeiro ele coloca o olho. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Depois ele coloca a mão. O que eu vejo? Uma sequência. Cobiça com os olhos, desejas com os olhos, arquiteta com o seu coração, daqui a pouco você coloca a mão. Você pega aquilo fisicamente. Entendeu? É um passo após o outro. Começa aqui e daqui a pouco você está com aquilo na mão. Entendeu? Então, se você pegar e desviar teu olho daquilo, é como se você
É como se você tivesse arrancado o teu olho. Ó, convém, arranca-o e lança-o de ti. Então você não precisa arrancar literalmente. O que você faz? Desvia. Se o olho quer olhar, então vira a cabeça inteira. Aí ele não vai conseguir ter ângulo para ficar olhando. Mas se você deixar o coração e o olho ficar trabalhando, a mente nunca vai mandar virar a cabeça e dar as costas para aquilo. Então esse arranca, ele não é literal. Você pega e vira. Tira o olho fora daquilo, sabe? Porque vai pegar com a mão, sai fora também. Sai do ambiente, sai daquele lugar. Sai fora. Você tem muita chance de não pegar. Mesmo que você está desejoso, você corre do mal que você está desejando. Sai para o lado. Entende? Então, note que existe uma sequência. Primeiro o olho, depois mão. Entendeu? Mas o olho depois vem a mão. Os dois mais. Desse jeito. Uma coisa, a gente vai continuar os textos aí agora, e nós vamos cair em repudiar mulher, divórcio. Uma coisa que eu já quero aqui deixar pontuado, não é? Bom, o que eu entendo, ó? Jesus está falando, Jesus está direcionando essa palavra para o povo judeu, certo? E o povo judeu é o povo de Deus, sim? Então, toda vez que a palavra estiver direcionada para o povo de Deus, está valendo. Tá? Porém, existe um processo na vida de todo o povo de Deus. Que nem eu. Se eu andar, continuar nos caminhos do Senhor, eu sou povo de Deus, sou filho de Deus. Se eu desviar, deixo de ser povo de Deus, deixo de ser filho de Deus. Porém, existe um processo de libertação. Não é? Vamos dizer, aí eu aceito Jesus. Eu vim lá do mundo. Não, meus pais não são da igreja, tudo mais. Eu aceito Jesus. Então eu entro na caminhada da santidade, tudo, vou me esforçando. Então, depois que eu já me tornei um cristão, não é? Aí vem um filho meu. Aí esse filho já nasce, já no ventre, ele já vai para a igreja, tudo. Ele cresce, ele nasce, ele cresce na igreja. Tá? Ele cresce debaixo de conhecimento, debaixo de oração e tudo mais. Depois esse meu filho continua também na fé, casa com uma mulher da fé e também tem um filho. Aqui eu vou pôr neto entre aspas. Tá? O que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar aqui? Nós temos lá Abraão, Isaac e Jacó. Jesus está falando para o povo judeu. Então, esse povo que ele está falando, é um povo que conhece a lei de Deus, os ensinos de Deus, desde a concepção já, desde o ventre. Ele nasce, cresce já sabendo todas estas leis. Ele é doutrinado nessa lei. Ele é doutrinado nessa lei, ou em amor, ou por constrangimento. Ele é obrigado a ir e aprender a lei. Não tem essa conversa. Estamos falando desse período aqui. Estou falando do povo judeu hoje.
Desse período aqui que Jesus está falando. Tá? Então não tem conversa. O filho do judeu, e maioria, né, dos filhos dos judeus, é assim. Ele nasce, na hora que ele começa a ter conhecimento, ele já começa a ser instruído nas leis de Moisés. Tanto é que lá em Atos 15, capítulo 15, vai dizer assim, ó. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. Não é que prega Moisés, prega os 5 livros que Moisés escreveu, que é atribuído a ele. E cada sábado é lido nas sinagogas. Entende? Então Jesus está falando para esse povo que nasceu debaixo dessa lei, que cresceu conhecendo essa lei. Tá? Aí a pessoa pode falar assim, então é mais ou menos assim, irmão Luiz. Eu aceitei Jesus, então quer dizer que eu não preciso ser tão perfeito assim? Não, não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, que Deus, eu entendo que Deus vai te cobrar um conhecimento. Esse conhecimento aqui, essa palavra aqui, conhecer, o que eu quero dizer com isso? É quando isso aqui faz parte de você. Quando você aceita Jesus, dependendo aonde você aceita, dependendo quanto você lê, dependendo quanto você ora, você não se transforma. Você não nasce de novo. E você está na igreja, cometendo adultério, bebendo, fumando, se prostituindo, tudo mais. Não nasceu de novo ainda uma pessoa dessa. Mas quando ela tiver o verdadeiro nascimento, aí esse conhecimento é cobrado na íntegra. Então, irmão Luiz, se eu transgredir sem ter esse conhecimento, eu fico impune? Não. Você não fica impune. Porque transgressão de lei, transgressão de mandamento não fica impune. Independente do nível de consciência, do nível de conhecer. Não fica impune, não acontece isso. Só que, a partir do momento que você se arrepender verdadeiramente, que apresentar frutos dignos de arrependimento para Deus, diante de um pecado de divórcio, diante de um pecado de morte, que você se arrepender verdadeiramente, que Deus visitar seu coração e ver que você tem repúdio naquele pecado, que você se arrependeu, que você tem andado, agido, falado, mostrando frutos de arrependimento, aí você sai da prisão espiritual. Porque todo pecado é espiritual. Então, todo pecado gera uma prisão espiritual. Então, como que ele se manifesta fisicamente? Se manifesta no financeiro, se manifesta no emocional, se manifesta em dificuldade com filhos. Não para só em você o problema. Não para. O problema de divórcio, ele não para só em você. Não para só no seu emocional. O emocional dos filhos também. Não para só no seu financeiro. Vai para o financeiro dos filhos também. Não para também só no problema de você arrumar uma pessoa. Seus filhos também não vão arrumar pessoas boas também. É uma semeadura, porque Deus deixou bem claro. Eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Para mim, esse versículo ainda está valendo. Porém, a partir do momento que você tiver um verdadeiro arrependimento, não é que você mostrar frutos de arrependimento, aí você continua na igreja, você sai fora das coisas, aí você alcança a misericórdia, alcança o perdão, e aí começa um processo de regenerar na tua vida e na vida dos teus filhos. Agora, dependendo da idade dos filhos, aí os filhos têm que buscar o regenerar. Os filhos têm que buscar em Deus. Entende? Se eles já são de maiores e ainda não casou, e casa nesse período de divórcio, ou um pouco após o divórcio, você vai ver essa história. Você vai ver tudo isso que eu estou falando. Isso é recorrente. Principalmente nós que estamos na igreja, nós vemos muito, isso é recorrente. A pessoa divorcia, daqui a pouco os filhos escambam.
Começa a fazer o que não fazia antes. Começa a ter atitude que não tinha antes. Falta dinheiro para os dois lados. Agora, tem pessoas que falam assim, não, você divorciou, você vive em pecado e você vai para o inferno. Eu penso que é uma palavra absoluta. Quem tem que falar isso é Deus. Porque o que acontece? Se uma pessoa fala um negócio desse para uma pessoa divorciada, e isso entra no coração dela, ela pode querer se matar. Ela pode desistir da caminhada cristã, então ela nunca vai alcançar o arrependimento. Então a morte dela não está no pecado dela, está na palavra do irmão. Oséias 6,6, misericórdia eu quero, e que conheçam a Deus mais do que holocaustos. A pessoa cometeu o erro, ela tem o conhecimento, mas o conhecimento não está nela, não faz parte dela. Ela não transpira aquele conhecimento. Ela tem o conhecimento de forma teórica. Ela não tem o conhecimento nela, enraizado nela. Não flui dela aquele conhecimento. Porém, ela não fica sem ser punida. Ela não fica ausente de ser punida, de sofrer as consequências. Porém, se ela perseverar, se ela continuar, se arrepender, não é? Pode-se alcançar a misericórdia, pode-se alcançar o perdão de Deus. Tem situações que Deus manda voltar. Tem situações que eu não sei se Deus não manda voltar, eu não sei. Então, mas eu penso assim, que você dar uma palavra de morte é muito pesado. Eu acho que não cabe o ser humano dar uma palavra de morte dessa. Não é? Muito pesado um negócio desse. Não é? Bom, também foi dito, aquele que repudiar, deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, que é o ato da prostituição, a expõe a tornar-se adúltera, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, note que quem se casa com a mulher, nessa situação, lembra, deixará o homem e a sua mulher, seus pais, e unir-se à mulher, e tornar-se uma só carne. Note que o pecado que está sobre ela agora passa por ele também. Ele também está debaixo do mesmo pecado. Aí o cara começa a mudar comportamento, mudar atitude. A vida financeira dele também vira problema, por quê? Porque ele está debaixo, agora ele se uniu com ela, que ela está debaixo de uma condenação, e ele também. Não alcançou ainda a absolvição. Tá? Vamos para Mateus 19 falar dessas questões de divórcio, que ele abre mais o leque, né? Então chegaram ao pé deles os fariseus tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Note que eles não vão diretamente em um motivo específico. Por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez ao princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. A palavra é dada para o povo de judeu. O povo judeu conhece essa palavra desde seu nascimento. Essa questão de divórcio. Agora, uma coisa que eu me pergunto é o seguinte, ó. Disse-lhe eles então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? É uma pergunta. Disse-lhe
lês ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Agora eu me pergunto, nós temos lá nos escritos de Moisés, dizendo, Deus falou, eu converso com Moisés face a face. Naquela situação que Miriam faz a cabeça de Arão, Arão se deixa ser feito pela cabeça, né? E começa a falar mal de Moisés porque ele casou com a mulher lá. Tem umas versões que traz como Cuxita, outras, uma outra linhagem lá. Aí Deus repreende eles e fala isso, que conversa com Moisés face a face, como conversa com um amigo. Moisés vai permitir dar carta de divórcio sem consultar Deus? Ele permite dar carta de divórcio e Deus não fala nada para ele? Eu questiono assim, eu começo a me questionar. Eu começo a meditar. Agora, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e fornicação é o ato do adultério, não é? A fornicação aqui é ter relações sexuais, relação sexual entre pessoas que não são casadas ou não possuem relacionamento estável. Então, namoro. Está namorando, tendo relação, está em fornicação, está em adultério, está debaixo de maldição. Teve relação uma vez, já vamos casar, já casa e já resolve. Sai debaixo da maldição. Porém, não espere que essa transgressão vai ficar de graça. Porque não vai ficar. Tem muita gente que perde o sabor da relação sexual no casamento porque se esbaldou no namoro. Ela dá legalidade nessa área para ser atingida no casamento. Aí precisa de um tempo para alcançar a libertação. Muitas vezes o casamento morre antes de alcançar essa libertação. Lembra? Pecado é espiritual, prisão é espiritual. Apresenta fruto de arrependimento, passa um período apresentando, Deus recebe, Deus libera da condenação. Mas muitas vezes não dá tempo, o casamento morre antes. Mas por quê? Já semeou lá atrás. Então não adianta muito chegar aqui no problema, já o prato quebrado, as coisas tudo, e querer entender a partir do prato quebrado. Tem que começar a conversar e ir retornando, sabe? Para a origem. Onde foi a origem? Porque ninguém acorda de manhã, vou me divorciar. Ninguém acorda de manhã e fala assim. Teve uma noite maravilhosa, acorda de manhã, não, eu quero divórcio. Não existe isso. A pessoa teve dias maravilhosos, chegou um dia de manhã, hoje eu vou começar a matar. Não tem essa conversa. É um negócio que vem vindo. Não é assim. Não nasce de um dia para o outro. Essas coisas. Não nasce. Não é? Então eu entendo que existe um nível de punição, um nível de justiça que a pessoa invoca quando transgride um mandamento. Acredito que Deus leva em consideração o quanto você entende, o quanto aquele mandamento ele faça parte de você. Sabe? Quanto ele faz parte de você, não é? Aqui no assunto do divórcio, Jesus está falando para o povo judeu, para o povo de Deus. Essas pessoas nascem debaixo dessa lei,
cresce na busca do conhecimento, tanto no prazer quanto na obrigação. O conhecimento era adquirido no prazer ou na obrigação, mas era adquirido. Então, é um assunto que o homem tem conhecimento desde o seu nascimento, existe uma construção de conhecimento sobre esse assunto, e quanto mais é dado, mais é cobrado. Está liberto, tem a sua esposa, desvia o olho, tira o olho daquilo que está. Entendeu? O olho bateu, agradou, o olho de volta retribuiu. Tira o olho. Tira o olho fora. Entendeu? Porque já chegou num nível que se cair ali, aí a punição talvez você não resista o período na prisão. Não resista. Você não resista continuar na igreja para alcançar a misericórdia, o perdão e a libertação daquele pecado. Talvez você não resista o processo. Entendeu? Por que que o casamento esfria? Por muitos motivos. Emocionais, palavras no casamento, atitudes no casamento. E outra é o olho. Começa a olhar a novinha, começa a olhar o novinho, ou começa a olhar o musculoso. Aí começa a comparar o barrigudinho em casa. Perde, ué. Perde, por quê? Podia ter tirado o olho fora daquilo e continuado aqui, no que ela conhece. Mas começou a desejar o que estava lá, entendeu? Tirou o olho do marido, ou tirou o olho da esposa, e pôs o olho em outro lugar. É claro que o que está do seu lado não vai te excitar mais. Não vai mais mexer com você. Porque você tirou o olho da pessoa e pôs outra pessoa no seu olho. Logo você está com a mão também. Logo você está com a mão. Quando Jesus fala, não separe o homem, ministra no meu coração a questão do homem incentivar o divórcio, e uma política a favor do divórcio, e também pessoas que vêm até a residência da pessoa, ou até a pessoa, né? Chegam até a pessoa e ficam olhando o comportamento do casal, e fica falando, divorcia dessa pessoa. Acha, olha o comportamento dessa pessoa, olha o que faz, o que fala, e aí vai. Semelhante à cobra no jardim, fazendo a cabeça da Eva em uma atitude que levaria o casal para, depois vocês corrigem aí, é para fora do jardim. Eva, não entendendo ainda que era uma só carne com Adão, que agora já não tem mais a sua atitude, e sim a nossa atitude, a atitude do casal, por conta de não ser mais um individual, e sim ser dois em um, uma atitude que reflete a atitude do casal, não mais somente a sua. A partir do momento que deixa pai e mãe e une-se ao cônjuge, já não é mais uma só, já não é mais duas carnes, é uma só carne. Quando um tomar uma atitude, foi dois que tomou uma atitude. Quando um tomar uma ação, foi dois que tomou a ação. Se um está andando errado, o furo está no barco, é os dois que estão no barco, é o barco que começa a afundar com os dois dentro. Sabe? O outro está caindo e está olhando e louco para ver o outro cair, mas os dois estão no barco. Se o outro caiu, o barco vai afundar e você está dentro do barco, você vai afundar junto. Então é inconcebível um casal, uma pessoa olhar para o outro e desejar o outro caindo, se agradar no pecado do outro, porque tipo assim, agora vamos ficar livre dessa pessoa, ele pecando, eu fico livre dele. É meio inconcebível para um cristão. Se manda amar o inimigo, imagina a pessoa que está casada.
Só que aí você vai na raiz. Só que aí você começa a conversar, você chega na raiz. Palavras, atitudes, o colaborar um com o outro, e aí vai. Chega dado momento que já um não suporta o outro. E ninguém ganha no divórcio. Nem o que estava certo, nem o que estava errado. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Ah, a pessoa passa assim, não, foi ele que me traiu. Passa por santinho, não sei o que lá, mas será que você não tem nada? Será que você não tem nenhuma culpa? Por que ele deixou de desejar você? Foi totalmente culpa do outro? Será? Então é meio difícil eu acreditar que um casamento é só por um lado que ele cai. Meio difícil eu acreditar que ele cai só por um lado. É meio difícil. Agora, voltando aqui na questão de Moisés. Moisés permite, por conta da dureza do coração, ele permite que os homens, quando repudiar as mulheres, dê-lhe carta de divórcio. Dê-lhe uma carta que autoriza essa mulher a casar novamente, fazer uma nova família novamente. Agora, será que Moisés tirou isso da cabeça dele, não consultou Deus? Deus não corrigiu Moisés em nada? Eu penso assim que eu sou contra o divórcio. Não sou a favor do divórcio. Porém, eu sou a favor da vida. Se chegar um determinado momento que só uma parte que é o casamento, a outra reluta, por mais que você mudou, por mais que você tentou, vamos dizer, os dois começam a cometer erros. Aí o casamento começa a abrir a brecha do divórcio. Só que um fala assim, poxa, tá errado, eu vou mudar. Aí esse continua indo para lá. E esse começa a fazer a curva da mudança e voltar para o centro do casamento. Mudar suas atitudes, fazer agir e falar para recuperar o casamento. Só que o outro continua indo para lá. Não quer mais. Como é que faz? Os dois estavam errando, mas só que um se arrependeu e falou assim, vamos fazer esse negócio dar certo. E começa a ter atitudes, agir, falar, para fazer dar certo. Só que o outro se recusa a se arrepender e voltar. E vai para lá também. E continua para lá. Não dá. Entendeu? Vai chegar uma hora que não dá. Como é que faz? Porque essa pessoa que se arrependeu e voltou com as suas atitudes para o centro do desejo por manter casamento, ele está sozinho nesse desejo. O outro não tem esse desejo. E o outro continua seguindo fora, com o desejo fora casamento. Aí essa pessoa teve um verdadeiro entendimento de casamento, teve um verdadeiro entendimento para manter o casamento. Mas o outro já não quer. Aí, como é que vai? Deus vai ficar olhando essa situação até quando? Então, libera a pessoa. Porque, já pensou um homem nessa época aqui, repudiando uma mulher? Imagina as feridas na alma, nas emoções dessa mulher. Porque aqui nesse contexto é homem e mulher mesmo, é homem repudiando mulher. Porque eu não imagino nesse contexto aqui desse texto o que nós temos hoje. A realidade que nós temos hoje. Entendeu? Então, assim, o divórcio não é a solução. Mas pode chegar um dado momento que, para que vivam os dois, para que os dois possam ter oportunidade de alcançar a misericórdia, alcançar o perdão
e alcançar uma vida plena em Deus. Entendeu? Porém, vai para a prisão espiritual um período sim. Só que Deus dá graça para suportar. Mas aquele que não se arrepende, não entende e continua, nunca entende o que é um casamento, o que é uma família, como que ele vai alcançar misericórdia? Como que ele vai alcançar graça da parte de Deus? Entende? Tá? Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Lá em Atos 15, nós temos o Concílio de Jerusalém, que é uma reunião para decidir quais seriam o que seria imposto ao gentio. O gentio é todo aquele que não é judeu, todo aquele que não nasce da linha judaica é gentio. Então é feita uma reunião para ver o que vai ser imposto sobre o gentio, não é? Quando fosse levado Cristo para essa pessoa, o que seria imposto sobre ela, quais seriam as orientações que iam reger a nova vida dela, tá? Então em Atos 15, a partir do verso 19, vai falar assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham, não é? Abstenham, saiam fora disso. Não coloquem a mão nisso. Não consumam isso. Se abstenham das contaminações dos ídolos, que é adorar a ídolo, adorar a imagem, adorar mesmo, sabe? Se abstenham de fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, do que é sufocado, animal que é morto sufocado, porque o sangue ali ele não sai da carne ali, ele não sai um sangue, aquele sangue mistura na carne. Depois vocês pesquisem sobre isso. Então saia fora do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, cada sábado ali nas sinagogas. Quer dizer, para o judeu. O judeu tem informação desde os tempos antigos. Não é? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens, dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos, concordemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá, não é? Então, você vê que eu comecei com a questão do que foi pregado para o povo judeu. E o que foi pregado para nós? Que nós não precisávamos nos circuncidar
que não era requisito da salvação se circuncidar. Também se orienta a não comer carne com sangue, mas não precisa chegar no nível do judeu, tá? Porque eu acho um pouco exagero, porque quando você assa a carne, automaticamente você vê que o sangue vai embora. O sangue pinga, ele sai da carne. Então acredito que não precisa de exagero quanto a isso, tá? Não precisa aquele negócio, sabe, exagerado. Não pode ter o sangue misturado na carne quando mata o animal sufocado. Ou quando mata o animal apaulado, e assim vai. Tá? Agora, o que eu quero, não é? O que eu quero fazer aqui, um parêntese aqui. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Esse aqui ficou bem claro que isso aqui não tem perdão. Tá? Agora, do resto tem perdão? Tem. Porém, entra na questão da prisão espiritual. Ninguém está livre da prisão espiritual por um período, até mostrar arrependimento digno de ser perdoado e daquela condenação deixar de estar sobre a pessoa. Então, eu penso assim, ninguém pode dizer que uma pessoa divorciada vai para o inferno, que está morta. Ninguém pode dizer isso, só Deus pode dizer isso para a pessoa. Se Deus vier e falar assim, ó, se você continuar aí, você vai para o inferno. Então foi Deus que falou, incontestável, certo? Incontestável. Tá? Agora assim, existe um pecado que eu entendo que é um pecado de uma gravidade maior, de uma condenação maior na prisão espiritual, que é o pecado de matar um outro ser humano. Não matarás. Está escrito, não matarás. E também está escrito, não adulterarás. E também está escrito, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, o carro do próximo, a casa. Não cobiçarás. Não é? Também está escrito, não adulterarás. Não é? Então, aí eu já um negocinho resumido aqui. Não cometerás adultério, está no 7º. E não matarás. Tu Deus sagrado, não roubar, não ter outros deuses, não usar o nome sagrado, não assassinar aqui, 6º. Tá? Então, note que os dois estão num nível bem alto, as transgressões. Essas transgressões estão num nível bem alto. Agora, o que eu não entendo é assim, ó. Uma pessoa que mata e deixa de matar e vem para os caminhos do Senhor e tudo mais, alcança misericórdia, perdão. A igreja aceita. E uma pessoa que comete adultério, que se arrepende depois de um tempo, tudo, não aceita. Eu falo assim, não aceita como um pastor, sabe? Eu sei que isso aqui não é uma regra, mas predomina na maioria. Mas predomina na maioria, tá? Aí você fala assim, nós aceitamos, Luiz,
se esse pecado for antes da conversão. Eu quero entender onde que está escrito que depois que eu vim para Cristo aqui, que eu aceitei Jesus, se eu não adquirir o verdadeiro conhecimento ainda, eu estou na igreja ainda em processo de libertação. Eu não tive total conhecimento disso ainda. Aí fala assim, não, quando você aceita Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Não baixa um download em mim quando eu aceito Jesus, e eu sou a pessoa que eu sou hoje, quando eu aceitei Jesus quase 7 anos atrás. Não sou. Eu sou outra pessoa hoje. Quando eu aceitei Jesus, não baixou um download em mim, não houve uma mudança de 180 assim, não houve um total entendimento em todos os mandamentos. Não houve. Sabe? Então é assim, ó, não matará, sim? Só que aí entra um bandido. Ou um bandido, vamos dizer que você está na igreja, tá? Entra um bandido de frente com você e ele te coloca numa situação de constrangimento que você fala, que ele te convence que é assim, ou eu morro ou ele morre. Porque os dois não vão sair vivos dessa conversa, sabe? Essa pessoa veio, não precisa ser bandido. Essa pessoa veio até sobre você e te constrangeu de um sentimento, te constrangeu de uma convicção. As atitudes dele, o avançar dele te constrangeu a tal ponto que você falou dentro de você assim, ou eu mato ou eu morro. E você mata crente, já aceitou Jesus. Aí você mata em legítima defesa. Principalmente se você matar um bandido. A sociedade nenhuma te condena, nem a igreja, nem ninguém. Mas se não é bandido, aí todo mundo já fica assim, precisa ser investigado. E realmente é assim. Realmente é assim. Matar em legítima defesa não é simples. Vai ter uma investigação e vai ter um julgamento para se chegar a uma conclusão que você matou em legítima defesa. Aí vai nascer uma palavra que é, isso é meu. Não li livro, lugar nenhum. Divórcio em legítima defesa. A pessoa que está casada comigo, ela já me machucou tanto, já me feriu tanto, já fez isso, já fez aquilo outro, que eu já nem suporto mais a pessoa mais. É sem condição de estar debaixo do mesmo teto, é intragável. Eu prefiro a morte do que continuar vivo com essa pessoa. A pessoa chega no estado emocional que ela fala assim, eu estou vivo, mas eu estou morto. Eu respiro, eu como, eu trabalho, mas eu estou morto. Minha alma está morta. Eu não tenho a mínima vontade de continuar vivendo. Porque não fala assim que até a morte o separe? Então que a morte venha logo e me separe, porque eu não quero continuar vivendo. Se eu tenho que continuar vivendo esse casamento, eu prefiro a morte. O dia que a pessoa começa a mastigar uma palavra dessa, que Deus visita o coração de uma pessoa dessa e vê que realmente a pessoa ganha isso aqui, ó. Divórcio em legítima defesa. E vai ter um julgamento que não é feito por homem, porque o homem não está pronto para fazer esse julgamento de arrependimento de um divórcio. Tá? Essa pessoa aqui que matou em legítima defesa está na mesma situação aqui, ó. Ela também vai ter uma prisão espiritual.
ela também vai passar por um período de dificuldade. Por quê? Não, no caso, né, não te divorciarás, não é? Não adulterarás e também não é permitido o divórcio. Deus abomina o divórcio, não é? É uma transgressão, tá? Então, não é porque você se divorciou para que a sua alma vivesse, para que você desejasse viver, por conta de toda aquela situação, que você não vai passar por um período na prisão espiritual. Entendeu? Por mais que você alcance o perdão do divórcio, você vai passar um tempo tendo que mostrar frutos dignos de arrependimento. Porque com certeza, naquele casamento, você também errou. Porém, o que aconteceu? Chegou um dado momento que você desviou o curso para retomada, para trazer vida naquele casamento de novo. E Deus viu aquilo. Mas o outro decidiu ir para o outro lado e não quer mais essa conversa. Bom, agora, quantos assassinatos em legítima defesa você tem? Poucos. E quantos divórcios em legítima defesa você vai ter? Poucos. Poucos. Então não adianta a pessoa pegar essa palavra minha hoje e querer usar, porque se Deus julgar e ver que o divórcio não dá para aceitar, o que eu vejo assim, logo após o divórcio eu vejo isso recorrente. Eu vejo recorrente. Porque a pessoa já sai do casamento sensível. A pessoa já sai do casamento carente. Porque já passou um tempo no casamento sem carinho, sem abraço. Alguns já sem relação sexual. Tem a sua carne já abrasada. Quando ela sai do casamento, ela já começa a ter relacionamentos, relações sexuais fora do casamento e começa a viver uma vida mundana. Então são essas atitudes que vai trazer maldição sobre ela. Na verdade a gente usa a palavra maldição, mas na verdade é a palavra justiça. Por quê? É a transgressão de uma lei. Você se divorciou, ok. Mas o que você tem que fazer agora? Você precisa se resguardar, curar sua alma e iniciar um casamento da forma certa, não da forma errada como o anterior. Se você é divorciado e já sai tendo relação sexual com a pessoa, não sei o que, eu vou casar, você já começou novamente um casamento errado. Você com certeza vai ter problema nesse casamento de novo. Entendeu? Porque o anterior você já começou errado e esse também. Então você não apresentou fruto digno de arrependimento. Você não tem um novo comportamento. Você não nasceu de novo. Então, nascer de novo não está vinculado a quantos anos eu estou na igreja. O nascer de novo, os mandamentos de Deus, eles fluem de dentro da pessoa. É tranquilo a obediência. É tranquilo viver. Entendeu? Não é um negócio que castiga você. Ok? Vamos aqui para os comentários do livro, né? Jesus citou aí sobre o adultério, né? Jesus citou o 7º mandamento, então passou a lhe dar uma interpretação mais elevada. Ele indicou que aos olhos de Deus, a intenção errada é tão pecaminosa quanto a ação errada. E Deus está igualmente ciente de ambos. Os versículos 29 e 30 mostram como a luxúria é algo sério. Jesus disse: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. A palavra grega para escandalizar é escandalizar. Ela vem do substantivo escandalon, escândalo, que era primeiro a isca de uma armadilha ou laço
e depois era usada como o próprio laço ou armadilha. Então o significado aqui é, se olhar em uma armadilha ou laço para você, evite olhar de todas as maneiras. Lembra que eu falei? Se o olho está ali, então vira a cabeça inteira. Vira a cabeça inteira, porque já que está tão apetitoso, vira a cabeça inteira, vira o corpo inteiro. Para que daqui a pouco você não coloque a mão. O verbo é traduzido como tropeçar, na Almeida Revista Atualizada, que é uma versão bíblica, e como fizer pecar, na Nova Versão Internacional, que é também uma versão de linguagem da Bíblia. Esse Lenski insiste no significado literal do verbo e então traduz como apanhar em armadilha. Essa pessoa Beck aqui apresenta fazer você pecar, o que é uma tradução interpretativa correta. Parece que o significado adequado é colocar uma armadilha para, em vez de colocar pedras de tropeço no caminho de. Não é? Então, se o teu olho direito te faz tropeçar, não é? Então não são pedras de tropeço, são armadilhas que vão te pegar. Cristo declarou que seria melhor que alguém perdesse o seu olho direito ou a sua mão direita do que ser lançado no inferno, no Geena. Não podemos acreditar que ele estivesse defendendo a mutilação física do corpo, embora no passado alguns tenham erroneamente tomado as suas palavras de forma literal. Realmente arrancar o olho e realmente arrancar a mão. Não é isso. Ele estava falando metaforicamente. Se um amigo íntimo ou uma associação favorita de qualquer tipo estiver se tornando um laço para você, corte-o. Se a amiga começa a frequentar, da sua mulher, começa a frequentar muita casa, começa a agir com malícia, corta essa amiga da casa. Se o amigo começa a frequentar a casa com segunda intenção, a mulher percebe, corta esse amigo. Sai fora desse bombardeio. Sai fora. É melhor ser desprovido de qualquer coisa nessa vida do que estar perdido para sempre. A questão do divórcio, não é? A questão do divórcio aqui, os comentários é de Mateus 19, porque seria repetir os comentários nos dois textos. A questão do divórcio teve um papel importante no primeiro século, da mesma forma que hoje. Jesus discutiu essa questão no Sermão do Monte. Eu me pergunto, será que Moisés, que sempre conversava com Deus, não perguntou para Deus para permitir carta de divórcio? Bom, agora ela reapareceu, a conversa do divórcio, né? A discussão sobre esse assunto tinha um significado e um perigo especial na época do ministério de Jesus, porque Herodes Antipas havia recentemente se divorciado de sua esposa. Lembra que João Batista vinha repreendendo? E acaba perdendo a cabeça por conta, não é, da mulher. Dessa vez a discussão foi precipitada pelos fariseus, os rígidos mantenedores e mestres da lei. Eles se aproximaram de Jesus testando Jesus. A pergunta que fizeram foi: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A última frase, por qualquer motivo, é particularmente significativa. Ela não é encontrada na passagem paralela em Marcos, pois os leitores gentios não teriam conhecimento, como os leitores de Mateus, da conotação judaica. Ela realça a controvérsia existente no primeiro século a.C. entre as escolas de Hillel e Shammai. Esse Hillel e Shammai são dois rabinos muito fortes na história judaica. O conflito se originou a partir da interpretação de Deuteronômio 24:1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, a mulher não achar graça aos olhos do homem, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito repúdio, que é o divórcio, e lhe o dará na sua mão e a despedirá na sua casa. Aqui, nós vamos continuar lendo, tem algumas pessoas que vão defender que esse achar coisa feia é o ato do adultério. Tá?
de trair o marido. Esse Rabino Shammai afirmava que coisa feia significa fornicação. Um homem não se divorciaria de sua mulher a não ser que tivesse encontrado nela um motivo de vergonha. O seu colega Hillel, Rabino Hillel, cerca de 60 a.C. e 20 depois de Cristo, que era muito mais liberal, enfatizava a primeira frase. Ela não encontrou favor em seus olhos, favor dos olhos do homem. Ele permitiria a um homem divorciar-se da esposa se ela fizesse alguma coisa que o desagradasse, até mesmo se queimasse o alimento ao cozinhá-lo. Então note que começou a haver um desvio da questão da carta do divórcio. Tá? Nós temos esse primeiro rabino que defende, que nos traz luz, que o que Moisés estava permitindo era diante de adultério, mas nós não temos isso bem claro na palavra. Isso nós não temos claro na palavra. E por que não escreveu isso de forma clara então, não é? Porque Jesus vem pôr um peso muito grande nisso. E depois nós temos o tempo passando e o Rabino Hillel já permite o divórcio até se a mulher queimar o alimento. Então o cara já está a fim de divorciar, usa a desculpa de que queimou o alimento, que não é? Inventa qualquer coisa lá e quer expulsar a mulher de casa de todo jeito. Mas é aquele negócio, né? Aqui nessa época aqui, eles poderiam casar com mais de uma mulher. Então se ele estava com o olho em outra mulher, era só pegar. Precisava mandar embora essa. Dava comida para essa, cuidava dela e pegava outra. Porque até nesse momento aqui não era monogâmico. Podia casar com outras mulheres. A partir do momento que Jesus chega aqui, deixando bem claro que poderia casar com outras mulheres, no sentido que não tinha assim por conta dos fariseus, das pessoas que cuidavam da lei de Deus, não batia em cima dessa questão do homem ter uma mulher só. Tá? Porque desde o princípio, Deus fez quantas mulheres para Adão? Uma. Então quer dizer que Deus nunca ensinou o homem a ter mais de uma mulher. Mas não batia em cima dessa questão, sabe? Abraão, depois que Sara morreu, teve mais mulheres, teve mais de uma. Enquanto Sara viveu, era só Sara. E não tem escrito bíblico nenhum que Deus repreendeu ele para ter uma mulher só. Sabe? Então, fica aí, sabe? As vertentes, não é? Mas se uma mulher é difícil, imagina duas. Eu não quero ter duas. Quero ter uma e ser feliz. Uma já dá difícil manter feliz, imagina duas. Ao responder à pergunta dos fariseus, Jesus, como de costume, mencionou a palavra de Deus, uma sugestão para nós quando estivermos tratando de controvérsias teológicas. O Senhor relembrou que, no início, Deus fez os seres humanos como macho e fêmea. E eu acrescento, também homem e mulher. Porque o sentimento do macho é diferente do sentimento do homem. E os dois estão dentro. Os sentimentos da fêmea, os sentimentos das mulheres, o sentimento da mulher, o sentimento da fêmea, os dois são diferentes, mas estão andando junto dentro da pessoa. Então ele citou Gênesis 2:24, onde se encontram as diretrizes divinas para o casamento humano. Essa passagem citada 2 vezes por Paulo, Jesus instituiu na última fase, Jesus insistiu na última frase ao repeti-la. A união do casamento é precisamente indissolúvel porque transforma duas pessoas em uma só. Não separe o homem. A união do casamento é preciosamente indissolúvel porque transforma duas pessoas em uma só. Não separe o homem, não é? Esse Steter diz, né? Uma só carne, isto é, uma pessoa formando ambos juntos, um homem dentro dos limites da sua vida, na carne para esse mundo. Como ainda não estavam satisfeitos, os fariseus perguntaram, então por que mandou Moisés dar-lhe carta
de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração. Mas, ao princípio, não foi assim. O plano original de Deus era, conserve-se somente com ela enquanto ambos viverem. Ao dizer que Moisés permitiu dar-lhes uma carta de divórcio, Cristo corrigiu a palavra, mandou, usada pelos fariseus. Moisés apenas permitiu o divórcio. A exigência de que o marido fornecesse uma carta de divórcio tinha o objetivo de funcionar como um controle e não como um encorajamento. Quer dizer, se essa mulher está andando na rua e fala para um homem que está interessado para ela, que ela tem carta de divórcio, que ela pode se casar novamente, o homem vai falar assim, como você me prova isso? Entendeu? Eu tenho uma carta aqui, deixa eu ver. Então eu posso casar com você, que eu não vou ter problema ali com o irmão. Não. Ele me deu carta de divórcio, me expulsou, me liberou, não quer mais eu ir na casa dele. Amém. Entende? Então, porque se você só manda a mulher embora sem nada na mão, você deixa a pessoa mais refém ainda de uma situação muito mais difícil ainda. Você já imaginou? Ainda mais nessa época. Atualmente, um muçulmano não precisa dizer só precisa dizer 3 vezes à sua esposa, eu me divorcio de você. E o divórcio será legalmente reconhecido. Você acha? Moisés teria tornado esse assunto mais difícil ao exigir que o homem usasse os serviços de um escriba para preparar um documento escrito. Você vê que até hoje, não é? Para executar um divórcio, você precisa de uma autoridade, né? Você precisa de um cartório, de um juiz para assinar e tudo mais. E tem valor, tem custos. Tem custo com advogado, tem custo com cartório. O que é isso? São dispositivos. Para você acionar eles, realmente você tem que estar determinado mesmo a executar. Sim? Tá? Cristo se colocou claramente a favor da estrita interpretação de Deuteronômio 24:1. Ele só permitia uma razão para o divórcio, exceto por causa de prostituição, que seria o adultério. Essa cláusula acrescentada ocorre apenas em Mateus e também em Mateus 5,32, Mateus 19 e Mateus 5,32. Embora alguns estudiosos tenham assumido a posição de que essas palavras não teriam sido pronunciadas por Jesus, a opinião deles rejeita a inspiração de Mateus. Então quer dizer, cai por terra, não é? Quer dizer que essa parte do livro de Mateus não é inspirada por Deus, aí não dá. O adultério representa a negação do voto do casamento e, nesse caso, a posição de Jesus é bastante sólida, né? O ato de adulterar, não é? Você quebra uma aliança. Então é automático, a pessoa tem direito de divorciar dessa pessoa. Porém, no próximo casamento que for entrar, faça diferente. Certo? Vamos supor que a pessoa foi traída, a outra pessoa cometeu um ato de adultério com ela. Então, rolou o divórcio, rolou a separação, tudo mais. Vai entrar em outro casamento? Começa certo, começa diferente. Não vai fazer como fez no anterior. Porque se essa pessoa tinha capacidade de adulterar, de trair, Marcos e Lucas, os evangelhos, né, enfatizam ainda mais do que Mateus a divina aversão ao divórcio, que é contrário, né, aversão, contrário ao divórcio. No plano de Deus, o casamento deve ser uma união permanente. Realmente não tem lucro em divórcio. Os problemas são grandes, emocionais, financeiros, profissionais. Tem muita pessoa que divorcia, daqui a pouco perde o emprego, não consegue mais ser a mesma pessoa no emprego. Então o financeiro cai. As emoções para se conseguir de novo se erguer emocionalmente. Enfim, é melhor prestar atenção para entrar no casamento. Na dúvida, é não.
Meu coração não está cheio para entrar nesse casamento. Na dúvida é não. O problema é que quando um está cheio e o outro está vazio, o outro que está vazio olha para o que está cheio e fala assim, ela gosta de mim, ou ele gosta de mim, vou casar com ele, porque ele trata meu filho, minha filha bem, isso aqui eu vou casar por conta disso. Meu, passa um tempo no casamento, não sustenta. Vou casar porque ele me dá de tudo, ele é rico, tem emprego bom, tem carro bom. Meu, isso perde. No casamento não se sustenta isso. Não sustenta. Então, o casamento é com propósito. Propósito de fazer uma família, filhos saudáveis. Aí de servir o Senhor é consequência. É automático. Uma família que cuida bem dos filhos, que é unida, que o casal é fiel um ao outro, ele estando na igreja ou não estando na igreja, ele faz a obra. Porque ele passa a ser uma referência onde ele passa. É automático você servir ao Senhor. Na dúvida, não. Se tiver um pingo de dúvida, não. Amém? Aqui eu finalizo.